Olá, caros amigos e amigas, voluntários do Instituto Irmão Paulo. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça conosco hoje e sempre. Eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo com apontamentos e ponderações sobre o atendimento, sobre os nossos trabalhos, alguns dos nossos trabalhos do Instituto Irmão Paulo, relativos ao livro, algumas partes do livro Atendimento Fraterno, de Divaldo Pereira Franco, sobre as orientações do Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, muitas coisinhas importantes eu peguei deste livro, e também do livro Relações Fraternas, Caminhos para o Atendimento Fraterno, de Leda Marques Biguetti, aqui nossa vizinha do Centro Espírita Batuíra, de Ribeirão Preto. E no campo da psicologia, da psicoterapia, nós temos uma orientação não diretiva, que podemos estar nos apoiando também, trabalhos de Franz Victor Rúdio, e a terapia centrada no cliente, de Carl Rogers. Essa psicologia, essa psicoterapia, ela é de uma forma trabalhada nos Alcoólicos Anônimos, no Centro de Valorização de Vida, e mais ostensivamente aplicada pelo Disque Kardec, que ela pode ser um material também de apoio muito valoroso, de orientação aí nos atendimentos, que é de muita valia, de muito entendimento, e também já fica aí a dica para que nós possamos estar avaliando, trabalhando, conhecendo, lendo a obra Atendimento Fraterno no Centro Espírita, a terapêutica do Cristo Consolador. Essa é da Federação Espírita do Distrito Federal, e Diálogo Fraterno também, da editora Fego, de Marlon. São aí livros importantes que quem quiser ter o material de apoio, está aí já as referências desse nosso trabalho, desses nossos apontamentos que eu vou narrar, desses slides que nós montamos aí com muito carinho para estar passando, compartilhando com vocês. Não somos donos da verdade, tudo que peguei aí foi lógico, trabalhado, busquei dessas referências e das experiências que nós estamos adquirindo. Tudo que foi colocado é com muito carinho posto para o Instituto Irmão Paulo, em referência para a melhoria dos nossos trabalhos, do meu trabalho, do que eu posso proporcionar como pessoa, como indivíduo, dos meus trabalhos junto com os voluntários, na minha interrelacionamento pessoal, de voluntário para voluntário, de voluntário para assistido, não é? Um dos intuitos, e está lá no Estatuto do Instituto Irmão Paulo, promover o bem-estar social de pessoas que estejam em situação de carência econômico-financeira, social e psicológica, buscando desenvolver a autoestima e desenvolver a dignidade humana com vista à reintegração na sociedade. O atendimento está em acolher, consolar e esclarecer. E está justamente neste trabalho que eu estou apresentando com vocês, e se chegou até vocês, obviamente, é porque já foi apresentado para a diretoria, que está respondendo para o Instituto Irmão Paulo, e que foi aprovado, porque seguimos uma hierarquia, somos responsáveis por responder por essa hierarquia, apresentar por ela, porque nós estamos em uma instituição muito bem representada por nossos amigos, nossos colegas aí, que tem uma estrutura administrativa. Se chegou até vocês, é porque foi aprovado, e compartilhamos com isso. Todos nós estamos aí
compartilhando os conhecimentos, né? E é através desse acolhimento, do consolo que está este trabalho que estou apresentando para vocês, tá bom? O Instituto Irmão Paulo e o Espiritismo vem com o intuito de esclarecer, orientar, ajudar e consolar. A proposta do Espiritismo é erguer. Coloquemo-nos na linha de batalha com fé, pois jamais seremos abandonados. As defesas do posto de trabalho do quartel-general começam na vigilância de cada soldado. Quando alguém entra na casa de assistência espiritual, é amparado pelos espíritos, pelos mentores amigos que ali se encontram. A casa espírita tem as portas abertas a quem quer que seja, porém, nem todos é permitido a entrada. As defesas magnéticas, as defesas espirituais, impossibilitam a penetração de espíritos perversos que às vezes estão acompanhando os clientes, os assistidos, e é aí que começa o processo de desobsessão. A presença de bons espíritos e a sua boa influência contribuem para modificar a estrutura psíquica dos assistidos. Confie e serve. A doutrina espírita nos propõe despertar da consciência sem, evidentemente, imposições ou condições. A porta do Instituto Irmão Paulo deve manter-se aberta como vem sendo feito, tanto para a entrada quanto a saída, pelo respeito e pela livre vontade de todos, os assistidos e voluntários. Propomos o estudo do Evangelho de Jesus, adotando evidentemente o Evangelho segundo o Espiritismo como obra fundamental e guia evangélico para o estudo sequencial. Sempre deixamos claro que a casa é fundada e mantida por espíritas, mas que isso não é condicionante de entrada e permanência deles ali. A religião não é condicionante para o atendimento e para os estudos, pois não tratamos das especificidades da doutrina, mas sim da moral do Cristo, que é universal. Naturalmente, nossos irmãos tendem a ter inúmeras e diversas dúvidas e, por vezes, fogem muito do tema tratado no dia. O que cabe uma atenção, sim, mas como uma resposta rápida e o retorno do tema proposto quanto antes possível, propondo, quando possível, a continuidade ao estudo, pedindo a paciência nos entendimentos e deixando claro a proposta e o tema do dia. Isso demonstra também respeito aos demais e a proposta aos estudos. Todos podem opinar, dar a sua contribuição com firmeza e propriedade. É importantíssimo que toda a equipe estude o item evangélico a ser trabalhado no plantão subsequente, para que nosso psique possa já ir contribuindo com toda a psicosfera em geral. Não nos compete, no Instituto Irmão Paulo, aprofundamentos da doutrina dos espíritos para com os nossos irmãos. Os nossos estudos devem se privar aos estudos evangélicos, da moral trazida por Jesus, elucidada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Questões aprofundadas sobre temas sobre aborto, suicídio, drogas, religiões, sexualidade, criminalidade, assassínios, política, jogos de azar, penas de morte, devem ser evitados
e só tratado se tiver no tema evangélico do dia e dentro da temática especificidades. Questões sobre mediunidade, manifestações, fantasmas, bruxas, macumba, de tal forma devem ser evitadas. Não podemos ceder nem por brincadeiras, nem brincando com assuntos alheios. Conversações estranhas, desrespeitosas, que podem, mesmo que por instante, gerar risadas, confusões ou ofensas. Orar e vigiar deve ser constante. Não que nosso trabalho não possa ser prazeroso, descontraído, leve, mas que devemos ter a ciência que é um trabalho junto à espiritualidade encarnada e desencarnada, e que todo instante estamos trabalhando e expostos a todos os intempéries do ambiente. Manter a boa vibração a partir de nós mesmos é de suma importância. A segurança da casa espírita, a segurança de uma casa de assistência social, cabe também à espiritualidade e aos mentores, mas também e primordialmente a cada um que lá adentra, a cada voluntário. Fica a cargo da espiritualidade maior conduzir no campo da espiritualidade a proteção no campo magnético, os espíritos que lá podem adentrar. Mas a nós cabe o orar e o vigiar para manter essas barreiras e ajudar a espiritualidade no nosso campo de atuação também. Caros voluntários, é importante refletirmos que as dores da Terra, por mais longas que possam parecer, são sempre muito curtas no relógio da eternidade. E tudo tem um motivo de ser. Seria pretensioso demais de nossa parte acharmos que vamos salvar quem quer que seja, que vamos evangelizar fulano ou ciclano. Creio que podemos sim oferecer um estudo e passar as orientações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa bendita doutrina consoladora, nos colocando como simples instrumentos de trabalho nas mãos da espiritualidade maior, para que eles, os espíritos benfeitores, possam, na medida do possível, agir dentro da vontade da mudança de nossos irmãos. Certamente, o que nos compete e que não pode nos faltar é a vontade enorme de ajudar conscientemente, nos preparando, estudando e trabalhando com muito respeito e amor. O papel fundamental do estudo evangélico no Instituto Irmão Paulo é ajudar as pessoas no processo de reequilíbrio, levando a mensagem moral de Jesus à luz da doutrina espírita. A vida daqueles que ainda se encontram sob o jugo do ainda não conhecimento ou da negligência dos ensinos de Cristo. Trata-se de uma atividade que deve ser feita com seriedade, disciplina e preparo de nós voluntários, pois às vezes, sendo este o primeiro contato que o assistido tem com o Espiritismo, vai obrigatoriamente ele refletir no trabalho da casa e da doutrina.
Isso é preparo, responsabilidade. É um trabalho que se reflete num todo, não é verdade, amigos? O atendimento fraterno na casa espírita. O que nós podemos traduzir como o acolhimento fraterno no Instituto Irmão Paulo, podemos pensar assim. Veja ali Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. A terapia fundamental é o amor, porque quando se ama, sai-se de si para poder tornar-se útil. O indivíduo esquece dos seus próprios problemas para contribuir pela diminuição dos problemas alheios. É uma verdade. O serviço de acolhimento fraterno, por ser o primeiro porto de recepção, orientação, tem uma grande responsabilidade, não se devendo desviar do caminho indicado pela bússola da doutrina espírita. Não compete induzir ou tomar qualquer decisão pelo assistido, respeitando o livre-arbítrio de cada um, fator preponderante na evolução espiritual. Respeito ao tempo de cada um. Todo aquele que lhe busque a ajuda, seja orientado com equilíbrio, guiando-o para o labor de autoiluminação. Joana de Ângeles. Psicoterapia do amor, da aceitação, da orientação. É uma psicoterapia que modifica a estrutura do problema do indivíduo. E este já se beneficia com essa psicoterapia. O cliente ou o assistido tem a possibilidade de abrir a alma ao bom ouvinte através do atendimento fraterno. É uma relação de ajuda que está presente em todas as atividades da vida. É uma área de semeadura perante a vida. Objetividade, assertividade, fidelidade. Não nos propomos a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar doenças nem os sofrimentos. Não estamos lá para enganar, ofender, iludir as pessoas. Informar que todos temos o direito de fazer, mas que os atos trarão consequências do fato realizado, do feito. Receber bem e orientar com segurança todos aqueles que nos buscam. É obrigação. O Instituto Irmão Paulo não é para insuflar, facilitar manifestações mediúnicas. O Instituto Irmão Paulo não é para doutrinar espíritos. Não é para permitir incorporações dos assistidos ou dos voluntários. Não é para dar passividade ou favorecer a mediunidade ostensiva. A postura correta dos voluntários é chamar à lucidez o cliente médium, ou voluntário médium ostensivo, para que o espírito se afaste. Pode ser necessária uma breve exortação austera ao espírito com esse propósito, seguida em casos renitentes de passes dispersos, e jamais atender incorporado ou em transe mediúnico, o que não se faz, evidentemente. Nas conversações de acolhimento, mediante conversação agradável, evita-se atitudes de confessionário.
O atendimento não é um confessionário, é um encontro, é uma troca. Temos em mente que o melhor caminho para fazer cessar a agressividade social é a paz de espírito. E somos facilitadores disso. É o que modifica a estrutura do agressor. Pacifica. Damos esclarecimentos necessários. A melhor maneira de consolar é advertir. Consola-se quando se esclarece. A melhor forma de consolar alguém é arrancá-lo da ignorância, educá-lo. Para todos, toda vez em que um pensamento for perturbador, substitua-o por outro que seja positivo. Isso é uma ideia para todos. Se vier um pensamento perturbador, um mau pensamento, trocar ele por um bom pensamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Manter-nos em sintonia com os bons espíritos, com o hábito do estudo espírita, da oração, realizar o evangelho do lar, participar dos encontros na casa espírita, que possamos ser facilitadores, redirecionando a mente da pessoa, do assistido, com as informações preciosas do pensamento espírita e dos ensinamentos evangélicos, dentro da moral exemplificada pelo Mestre Jesus. A orientação espírita é bem realista. Não se pode arrastar ou obrigar a ninguém. Desviar os temas que incidem nos vícios, das queixas, das lamentações, da autopunição. Ter carisma, ser tolerante, ter respeito, aceitação incondicional. A figura do chimpanzé lá em cima sorrindo representa a simpatia. A figura das pessoas ali unidas mentalmente é a capacidade que temos de nos colocar no lugar do outro e sentir como ele, entendendo melhor o seu problema. Aí é a empatia. Aí sim, né? Empatia. Saber ouvir. Às vezes a pessoa no quadro lá em cima está falando, mas está embaralhado os seus pensamentos. E saber ouvir é justamente entender. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Manter neutralidade quanto ao cliente ou assistido e às suas preferências. Ser neutro, mas não indiferente. Deixar o assistido expor as suas dificuldades, não interromper. Evitar que o assistido fale de questões íntimas. Ter capacidade de ouvir, saber ouvir. Ter espírito fraternal, administrar o tempo, administrar a conversa. Evitar que o assistido transforme o atendimento num rosário de queixas. Evitar o aumento da carga das aflições. Iluminar a própria consciência. Orientar, falar com simplicidade, ocultar a sua sabedoria, evitando assim constranger, ser animado sem ser estimulador, preservar, perseverar que nada é por acaso, ser calmo, passar tranquilidade, acolher, ouvir, ajudar. O atendente deve ter em mente
que nem tudo é obsessão, que é perigoso eu fazer afirmações no campo tão complexo. É inconveniente levar pessoas totalmente despreparadas ou enfermas para uma reunião de desobsessão. Lá nós não fazemos isso. E o que o atendente não deve fazer, né? O atendente, o facilitador, todos nós voluntários, evitar qualquer tipo de envolvimento emocional, não ter preferência para os assistidos, não criar laços psicológicos, absorver-se dos problemas, não levar os problemas para casa, não sermos indiferentes, não passar receitas, não encaminhar soluções, não prometer curas, não estabelecer certezas absolutas, não receber gratificações, não aceitar idolatrias, não receber atenção, elogios exorbitantes, não dar opiniões particulares, não estimular o assistido em atitudes de queixa, não revelar nomes de centro espírita ou ser curioso para onde ele passou, não expor pessoas e constrangimentos desnecessários, não interferir em receituários médicos, não se trancar ou trancar salas com atendidos ou ficar a sós com os assistidos, não dizer ou afirmar, você está obsediado, você é médium, você precisa trabalhar com a mediunidade, não dar, oferecer caronas, dinheiro, objetos particulares, remédio, receita, endereços, não dar telefones particulares, endereços seus ou de trabalho ou de um companheiro. Amigos, o trabalho de Jesus. O nosso trabalho lá, o meu trabalho, não é particular. Não podemos personificá-lo. Trabalhamos voluntariamente para o Instituto Irmão Paulo. Somos voluntários, somos aprendizes, somos abençoados por podermos ajudar a ajudar-nos. Que Deus nos abençoe sempre. Joana de Ângeles, acho muito pertinente e pego para mim o que ela nos passa. Quando vires alguém com os pés sujos de lama, não acuse o descuidado, pois que ele acaba de sair do pântano. Preocupa-te com aqueles que têm os pés limpos, correndo o perigo de adentrarem nele e enfrentarem dificuldades para sair. Para refletirmos, para ficarmos orando e vigiando, para fortificarmos esta casa abençoada, o Instituto Irmão Paulo, com as nossas orações. E eu gostaria de terminar essa apresentação, esse pequeno estudo, essas reflexões que não estão fechadas, mas sim abertas para discussões, para reedição, para que possamos estar trabalhando em cima e reeditando 1000 vezes possível e refazendo-a quantas e tantas vezes possíveis. Troquem, por favor, atendidos, Casa Espírita por Instituto, que foram estudo feito em cima do livro Atendimento Fraterno, né? Que lá nós não fazemos efetivamente um atendimento fraterno, mas sim um acolhimento e
Mas tem muita coisa ali que serve para que a gente possa acolher fraternalmente esses nossos irmãos. Gostaria de finalizar desejando a todos bons trabalhos, força, coragem, fé, amor. Temos muito trabalho para frente, graças a Deus. Com a oração de Francisco de Assis, me despeço, que possamos ser bons instrumentos nas mãos do Mestre, do Benfeitor, de nossos espíritos amigos, do Mestre Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver o desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça conosco, que os espíritos amigos conforte, fortaleça todos os voluntários do Instituto Irmão Paulo, todos os familiares e entes queridos desta irmandade, desta fraternidade, e todos os nossos irmãos que nós estamos fazendo nessa jornada abençoada. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, amigos.